E aí, pessoal? Paulo Soares da DP Comp aqui e vamos à nossa primeira aula de aviso prévio. Então vamos direto ao assunto aqui. De agora em diante eu vou falar exclusivamente sobre os contratos por tempo indeterminado, que é aquele contrato mais comum que a gente conhece. A maioria esmagadora das pessoas trabalham por contrato com prazo indeterminado. Então, tudo que eu vou dizer aqui está relacionado a esse contrato comum, ordinário. Não tem nada a ver com os contratos por tempo determinado, tá ok? Então, o artigo 487 da CLT fala assim: não havendo prazo estipulado, é exatamente isso, né? Por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato de trabalho, deverá avisar a outra de sua decisão com antecedência mínima de 30 dias, tá? Então vamos lá. Justo motivo é a mesma coisa que justa causa, tá? Então, o que a gente precisa entender desse artigo aqui? O aviso prévio, ele vai ser importante quando ou o empregador ou o empregado rescindem um contrato de trabalho sem ter uma justa causa, sem ter um motivo justo, simplesmente porque rescinde. Nessa hipótese, esse artigo da CLT vai dizer que, obrigatoriamente, você deve avisar com 30 dias de antecedência essa rescisão do contrato. Então, decidi rescindir o contrato, eu aviso para outra parte. E eu estou falando isso que é bem importante a gente saber que isso aqui vale também para o trabalhador. Hoje nós vamos falar só do empregador, tá bom? Então, quando a iniciativa da rescisão do contrato é do empregador, teremos duas hipóteses principais. A primeira é o que a gente chama de aviso prévio trabalhado. E a gente também tem o aviso prévio indenizado, tá bom? Mas hoje a gente vai falar do aviso prévio trabalhado. No caso do aviso prévio trabalhado, a empresa avisa seu funcionário da rescisão do contrato e no dia seguinte se inicia o prazo de 30 dias. Isso é bem importante, as pessoas se confundem com esse prazo. Eu aviso hoje, a partir de amanhã se conta os 30 dias, tá? E no momento da comunicação do aviso prévio, que deve ser por escrito com a assinatura das partes, tá? O aviso prévio não pode ser verbal, porque você pode precisar desse recibo do aviso prévio. Então você tem que fazer um aviso prévio comunicando ao empregado que ele está dispensado e que no dia seguinte começa esse prazo de 30 dias. E nesse mesmo aviso prévio, nessa mesma comunicação, ele tem que fazer a opção por essas duas alternativas aqui, que é, durante esses 30 dias, reduzir a jornada de trabalho diária em 2 horas, e 2, faltar sem prejuízo do salário por 7 dias consecutivos. E aí, então, a gente vai ter dois exemplos aqui. Exemplo 1, o aviso é recebido no dia 1º de março, e a partir do dia 2 de março, começa a contagem do prazo de 30 dias corridos, que termina no dia 31 de março. Tá? Então, dia 1º não conta, do dia 2 ao dia 31, nós temos 30 dias corridos. Período que ele vai trabalhar 2 horas a menos diariamente. Então, durante esses 30 dias, que são os últimos 30 dias que ele vai trabalhar na empresa, ele vai trabalhar 2 horas a menos, tá? E o exemplo 2, aviso recebido no dia 1º de março, a partir do dia 2 de março começa a contagem do prazo de 30 dias, mas como o empregado optou por faltar por 7 dias consecutivos, ele só vai trabalhar até o dia 24 de março, que é o dia 31 menos 7, tá? Mas ele recebe como tivesse trabalhado até o dia 31. Então aqui, duas coisas importantes, na verdade três. Primeira coisa importante, depois que a empresa comunica o aviso prévio, é escolha do trabalhador, é escolha do empregado se ele vai sair durante 30 dias 2 horas mais cedo ou se ele vai faltar os últimos 7 dias desses 30 dias, tá? Então, se ele vai trabalhar só até o dia 24. Essa é a primeira questão. A segunda questão,
Quando a gente fala que ele pode ter 7 dias consecutivos de falta, isso significa, na prática, que ele acaba não trabalhando nos últimos 7 dias. Eu, por exemplo, nunca vi um aviso trabalhado que o funcionário faltava os primeiros 7 dias ou os 7 dias do meio. Pode? Pode, mas na prática, teoricamente, não acontece, tá? Na prática, teoricamente, não acontece. Essa frase é muito boa. Então, e a terceira coisa é que, independentemente dele estar trabalhando 2 horas a menos naqueles 30 dias ou 7 dias a menos, ele vai receber uma remuneração normal, como se ele tivesse trabalhado os 30 dias com o período completo da sua jornada de trabalho. Não há desconto por conta desse instituto, que é, teoricamente, para que ele possa procurar um outro emprego ou qualquer coisa desse tipo, tá bom? Então, na próxima aula nós vamos ver o aviso prévio indenizado e o pedido de demissão. E não se esqueçam, DPCOMP, tradição em sistemas desde 1981.